Então nós estamos falando de como ser um bom cristão, um bom católico. Quando é o Santíssimo Sacramento levado a um enfermo, o que se deve fazer? Quando é o Santíssimo Sacramento levado a um enfermo, devemos, se possível, acompanhá-lo com modéstia e recolhimento. E se não é possível acompanhá-lo, fazer um ato de adoração em qualquer lugar que nos encontremos e dizer: consolai, Senhor, este enfermo e concedei-lhe a graça de se conformar com a vossa santíssima vontade e de conseguir a sua salvação. Aqui é o Catecismo Maior de São Pio X, 100 e poucos anos atrás, né? Hoje em dia, o que é que nós precisamos fazer? Se for possível, você levar a Sagrada Face até o doente, né? Para que ele então possa aí fazer, inclusive, se ele tiver condição disso, até a sua confissão espiritual. Você ajuda a pessoa, né? A ensina, instrui, se ela quiser fazer confissão, porque os ministros da igreja agora somos nós, gente. Então, nós temos que assumir o nosso papel. Aí, então, você ajuda a pessoa a fazer, se ela estiver consciente, a confissão espiritual e, se ela aceitar, claro, e também seria interessante, de bom tom, ela rezar junto com você, se ela tiver condição, o terço da misericórdia. Se nada disso resolve, se nada disso é possível, ou porque a pessoa já está desacordada, está inconsciente, ou porque ela não aceitou, bom, reze o terço da misericórdia a si mesmo por ela, tá certo? Na intenção dela, mesma coisa, né? E também, além disso, a gente tem aquela capelinha, né? A capelinha, você pode levar o quadro da Sagrada Face, você pode levar a capelinha também. A capelinha é bem interessante, porque ela é uma capelinha mesmo, né? Parece uma igrejinha, tem a cruz em cima, tudo, só que com a Sagrada Face. No estilo assim, mais ou menos, quem já recebeu em casa antigamente, mãe rainha, né? Só que com a Sagrada Face. Foi a ideia que a gente teve de fazer para levar fácil a Sagrada Face para as pessoas, igual quando a gente reza fora daqui da capela ao meio-dia, que a gente leva a nossa capelinha, né? Então, aí falar de Sagrada Face, hoje alguém perguntou aí se pode a Sagrada Face com os olhos abertos. Então, deixa eu explicar para vocês. Existem 3 Sagradas Faces que são válidas, 2 com certeza e uma assim no palpite que é válido, né? Existem 3 Sagradas Faces que são válidas. A primeira delas é exatamente essa Sagrada Face de Tours. Ela vem do milagre que aconteceu no Vaticano no século XIX. Foi assim. O Papa Pio IX estava sendo perseguido pelos comunistas que queriam prendê-lo de qualquer jeito, invadindo Roma já para isso. Ele conseguiu fugir, mas antes ele mandou que ali os que ficaram no Vaticano expusessem o véu de Santa Verônica durante 3 dias. E aí era para convocar os fiéis para estar em oração contra o comunismo. No fim, eles não conseguiram mesmo terminar a invasão em Roma e tudo mais, pela oração. E no 3º dia, quando deu o 3º dia de exposição, durante 3 horas, o véu de Santa Verônica brilhou e foi possível ver a Sagrada Face do Senhor. Você lembra o véu de Santa Verônica? Aquele que Santa Verônica ofereceu para o Senhor enxugar o rosto e ficou com a marca do rosto dele. E essa marca brilhou durante 3 horas. Aí chamaram desenhistas para poder retratar o Senhor. Não existia máquina fotográfica, celular naquela época, como você já deve ter imaginado. E aí então eles fizeram reproduções, e essa aqui é a reprodução da Sagrada Face, que inclusive está em Tours. Essa Sagrada Face aqui está na cidade de Tours, na França, na casa do venerável Léo Dupont. Ela, originalmente, ali no canto, tem inclusive um selo papal. Essa reprodução saiu em preto e branco, mas ela colorida, não que o rosto seja colorido, mas colorido você consegue ver, então, o selinho colorido ali do papal, que assim, coloca a autenticidade, atesta a autenticidade da Sagrada Face. Essa aqui é a Sagrada Face do momento da paixão, certo? Exatamente no momento que ele está rumo ali ao Calvário, ao Monte Gólgota, subindo o Monte Gólgota para ser crucificado. A segunda Sagrada Face, que também é válida, é a Sagrada Face do Santo Sudário. Aí já é um outro momento, né? Quando a gente olha essa Sagrada Face aqui, a gente vê nessa Sagrada Face exatamente a paixão do Senhor, a dor do Senhor. O venerável Léo Dupont dizia que, olhando para essa Sagrada Face, ele conseguia ver as dores do Senhor e toda a vergonha que ele passou, a humilhação na paixão. Agora, a Sagrada Face que nós temos lá no Santo Sudário, que é a Sagrada Face de Turim, o Sudário de Turim, conhecido como Sudário de Turim, essa é a Sagrada Face da ressurreição. Já é o rosto do Senhor na hora da ressurreição, tá? Agora, existe uma terceira Sagrada Face,
que é a Sagrada Face de Mano Pélio, essa Sagrada Face também é do momento da ressurreição, e é a única que tem os olhos abertos. É a única. As outras duas é olhos fechados. Essa tem os olhos abertos, que seria aquele tecido que foi colocado no rosto do Senhor, que era costume ali dos judeus fazerem isso, e que então teria ficado também com a marca. Na hora da ressurreição, o Senhor teria aberto os olhos. Então essa Sagrada Face de todas é a que tem assim a origem assim menos comprovada. Ela está em Turim, o Papa Bento XVI inclusive chegou a visitar. Não é... Oi? Essa Sagrada Face está em Mano Pélio, na cidade de Mano Pélio, lá na Itália. O Papa Bento XVI chegou a visitar, e a história que consta dela é que uma pessoa passando, né, pelo convento ali, deixou essa Sagrada Face e se retirou, foi embora. Ninguém sabe quem é a pessoa, ninguém sabe de onde conseguiu, e quando abriram então o tecido, era a Sagrada Face do Senhor que estava estampada. Então tá, essas três Sagradas Faces, tudo bem, tá certo? Agora, as outras Sagradas Faces, que são assim reproduções artísticas apenas, aí a gente não recomenda. Na verdade, a gente recomenda firmemente essa, que é a Sagrada Face de Tours, porque pega exatamente o momento da paixão e tem tudo a ver com a reparação, que é um dos carismas, um dos chamados que nós temos, uma das vocações que a Paróquia Sagrada Face de Tours tem. A Paróquia Sagrada Face de Tours existe para fazer reparação pelas ofensas contra o Senhor, contra Nossa Senhora. Também o Senhor constituiu a paróquia para rezar pelas almas do purgatório e para rezar pela conversão dos pecadores. Então, são os três chamados que nós temos, as três vocações da nossa paróquia. E também evangelizar, né? Aí essa parte da oração. Mas também evangelizar as pessoas, levar a palavra, levar a revelação do fim dos tempos, porque é uma paróquia escatológica, a nossa missão é essa daí. Fazer jejum, penitência e oração pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, tá certo? E muita reparação. Então, tem mais a ver, na minha opinião, a Sagrada Face justamente de Tours, porque é a Sagrada Face que pega exatamente, retrata o Senhor exatamente no momento da paixão. Está ali subindo o Monte Gólgota e vai ser crucificado. Então, aí seria deixa eu ver, 1, 2, 3, 4... É a sexta estação, né? Sexta estação da Via Sacra, inclusive. Certo? Eu recomendo a Sagrada Face de Tours aí no altar da sua igreja doméstica. Então, alguém que perguntou hoje, né? Eu recomendo, então, a Sagrada Face de Tours na sua igreja doméstica, que tem tudo a ver, faz parte da nossa paróquia, né? Paróquia Sagrada Face de Tours. Foi o que o Senhor nos inspirou lá atrás, há quase 4 anos atrás já. Tá bom? Tudo bem, então essa aí está respondida também, o que alguém perguntou hoje aí. Ouvindo tocar o sino pela agonia de algum moribundo, que é a vez de fazer? Ouvindo tocar o sino pela agonia de algum moribundo, irei, se puder, à igreja rezar por ele. E não podendo, encomendarei a Nosso Senhor sua alma, pensando que dentro em breve hei de encontrar-me também eu nesse estado. Bom, meus irmãos, justamente a agonia é a hora da morte, né? É aquelas dores, tudo mais terríveis que a pessoa passa na hora da morte, aquele momento do ataque dos demônios, que é pior ainda que qualquer dor, né? Onde a pessoa vê os demônios ali circundando e dizendo que vai levar para o inferno a alma mesmo, não adiantou nada tudo que ela fez, como fizeram com Santa Teresinha do Menino Jesus, inclusive. Aí nessa hora vai em nome de Deus, da Virgem Maria, renuncia, você, Nossa Senhora, me ajuda, tá certo? Você vê que era um costume bonito, né? Antigamente os sinos tocavam quando a pessoa estava em agonia. Então, eu não vi isso, na minha vida eu não vi isso, né? Eu não cheguei a ver isso. Pra cá tem assim, às vezes toca o sino quando a pessoa já morreu. Aí avisam que a pessoa morreu, aí toca o sino, dá um aviso que a fulano de tal morreu, vai ser tal horário o velório, vai ser tal hora a missa de corpo presente, o enterro. Normalmente cidade pequena, né? Eles põem o alto-falante no alto da torre da igreja lá e avisam, né? Então um costume que se perdeu aí, mais um deles, né? Que se perdeu ao longo dos séculos. E terminando então esse capítulo, ao ouvir sinais pela morte de alguém que é a vez de fazer, ao ouvir sinais da morte de alguém, procurarei rezar um De Profundis ou Requiem, ou um Pai Nosso e uma Ave Maria pela alma desse defunto e renovarei o pensamento da morte. Então, para rezar o De Profundis ou Requiems, ou um Pai Nosso, uma Ave Maria pela alma desse defunto. Se é uma pessoa que você, muitas vezes para os conhecidos, né, tudo mais, você pode fazer, você sabe que a pessoa faleceu, você pode rezar, por exemplo. Se é uma pessoa católica mesmo,
você pode estar rezando aí justamente o Requiem, não é Requiem, as exéquias que tem no seu missal, tá? Tem lá vários momentos, né, para as exéquias que você vai rezando no final do seu missal. No fundão lá tem